Olá pessoal, eu estou gravando agora a parte, não é? Essa matéria, porque ela vai servir como um adendo à quarta parte, ou seja, o quarto vídeo que eu gravei ontem no YouTube, cujo título é As Prisões Mentais de Paulo em sua alma, entre sua natureza e a lei, ok? A lei de Moisés ou a lei de Deus, como você assim a entende. Ocorre que esse vídeo de ontem ocorreu uma falha de edição e alguns vídeos que eu tentei colocar não saiu, deu errado. O primeiro vídeo que eu vou colocar aqui é o vídeo do Caio Fábio e do René, né, ex-pastor da Batista, e o Caio Fábio também é ex-presbítero, ministro presbítero da Igreja Presbiteriana. São pessoas que eu respeito, que eu admiro, mas não dá para engolir essa sandice, não é? De dizer que a fonte de água viva, a fonte da água que dá vida, daquela que beber, venha a ser o esperma, o espermatozoide, a ejaculação de Jesus para a mulher samaritana no poço de Jacó. Os dois cometem esse erro. E a gente vai buscar isso lá no profundo do hebraico e não tem nada que associe, que atrele, não tem nada que indique ou que simbolize ou que venha figurar esse tipo de associação que os dois fizeram. Não que Jesus não poderia ter, não é, essa fonte. Não que Jesus não poderia ter esperma ou espermatozoide. Um ser humano, por que não? Um homem do seu tempo poderia ter, sim. Isso não tem problema nenhum, isso não tem nenhuma associação com imoralidade, sensualidade, pecado, coisa nenhuma. Mas afirmar que ele ofereceu isso para a mulher samaritana, aí é ultrapassar todos os limites do respeito. Do respeito à pessoa, à figura de Jesus universal no mundo inteiro. Como que se Jesus, não é, estivesse falando desse tipo de fonte, de ejaculação, de prazer, de gozo, de querer ter relações sexuais com ela ali, como se ele tivesse com uma intenção maldosa, ou com uma intenção de um homem comum, de querer transar com aquela mulher ali. Isso eu repudio, de fato e verdade. Reitero aqui, eu repudio essas coisas. Entende? Então, por que eu estou mostrando esse vídeo? Como eu disse no vídeo. Porque muitas pessoas se escandalizam quando eu falei de masturbação ontem, quando eu falei disso, aquilo de coisas naturais, científicas, biológicas, humanas, do nosso corpo humano, que é assim que nós somos. Então, eu quero que você veja esses vídeos, antes de você pegar e pedir para as pessoas não me assistirem no Face ou no YouTube. Entende, crente? Entende, pastor? São mestres, são doutores, mas que perderam talvez a sua sanidade teológica em algum momento, em alguma área de sua vida, ou assim o fazem para chamar inscritos e receberem os seus likes e compartilhamentos da plataforma, não é? Do YouTube ou também do Face, onde eles estão, porque assim rende-lhes grana e dinheiro. Então, dá uma olhadinha aqui, eu vou até colocar um pedacinho do que eu falei ontem, tá bom? Para vocês terem ciência, ok? Ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que ele comete rap, que ele comete mentira, quando ele afirma essas aberrações de que Satanás levou Jesus no colo até o pináculo do templo. E não vem falar que é metáfora, que é sentido figurado, não, porque o povo não entende isso. O povo entende como o Senhor fala. Mesma coisa que o Caio fala. De onde você tirou isso, ó ilustre, sábio Caio Fábio? De que Jesus está oferecendo espermatozoide,
Vocês acham que eu estou falando mentira? Antes de estar entrando aqui na questão de Paulo, né, retomar lá a questão da masturbação, dos membros do pecado, tal, essas coisas, dá uma olhada nesses vídeos que eu vou mostrar para vocês agora. Dá só uma olhada, ver se eu estou mentindo. Aí depois vocês parem e pensam. Se o irmão bem aqui está falando bobagem, coisa impura, indecente, carnal. Dá uma olhadinha. Jesus chega para essa mulher e diz: pode me dar um pouquinho d'água? Estou com sede. Aqui essa mulher, na beira do poço, ela está longe do seu pai, está longe do seu marido. Ela está num ambiente feminino, é papo de mulher, é coisa de mulher. E o estrangeiro que para por ali, principalmente masculino, ele é uma presença, ele está fora de lugar. E aí ele fala com essa mulher e ela percebe que ele é judeu. Então ele não somente está fora de lugar, mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele é judeu e ela é samaritana. Ela é daqui, da escória. Aliás, eu tenho dito sempre, né, que um judeu naquela época ele agradecia a Deus de manhã. Obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Imagina, o camarada acorda, fala: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Inclusive, quero também te agradecer que eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então, essa mulher aqui é uma samaritana, ele é judeu, e ele fala para ela: me dá um pouquinho de água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim, no versículo 10... se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13: quem beber desta água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz: então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela: o que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim: eu não tenho marido. O que ela está dizendo é: eu estou livre. Não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido. O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada. Mas fica de olho. Porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus: eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo: mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz: não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse.
Aí Jesus diz, é fato, você não tem marido, você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Versículo 18. Você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive não é seu marido. Isso aí você falou é verdade. Aí a resposta da mulher imediata, versículo 19. Senhor, vejo que é um profeta, o senhor é um profeta. E ela muda de assunto imediatamente, mas não muda. Presta atenção na leitura, hein? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém. Bom, o que está acontecendo? Lembra que Jeroboão fez um templo em Siquém? %98 dos descendentes. Então, você viu aí nesse vídeo agora, não é? O pastor René Kivitz, ou René Kivitz, não é? Ex-pastor da Igreja Batista, que foi expulso pela Convenção Batista, não é? Então, esses caras chegam ao ponto de querer, eu não sei se é macular bem o termo, ou manchar a imagem de um profeta, de um homem santo, de Jesus, principalmente para você que crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus que veio de lá, com toda essa carga de santidade. Então, é isso que a teologia ensina para esses caras. Eu falar sobre coisas naturais, emoções, sensações, atração, desejo, libido, orgasmo do homem é uma coisa. Agora, eu querer incluir, não é, um personagem, um ser como Yeshua, como Jesus, tentando comer, tentando levar ali, pegar uma mulher para ter relação sexual e oferecer o gozo e a ejaculação dele para ela, é uma outra coisa. Se o René Kivitz e o Caio Fábio estivessem no Oriente Médio falando estas asneiras, estas merdas teologais a respeito de Mohammed ou Maomé, os dois sofreriam penas capitais horrorosas pela falta de respeito, pela falta de consideração com as pessoas que acreditam em Maomé. E aqui no Ocidente, no mundo cristão, as pessoas que acreditam em Jesus. Agora veja, é porque vocês não sabem, o René Kivitz foi discípulo do Caio Fábio. Então ele segue aquilo que o seu senhor, o seu mestre ensina. A fala do René Kivitz é a mesma fala repetida do Caio Fábio. São pessoas que eu admirava, e ainda admiro ainda, pela sabedoria, pela cultura, pelo conhecimento. Mas, poxa, fazer uma coisa dessa e depois vocês vêm para cima de mim dizendo que eu pego pesado, que eu sou escrachado, que eu falo isso, que eu falo aquilo, e deixam de me seguir, eu não estou fazendo isso para vocês me seguirem, não. É só para vocês terem uma noção de que eu estou falando a verdade aqui. E todos esses caras aí, todos eles, pertencem ao sistema. Saíram do sistema, mas pertencem ao sistema. Porque todos eles cobram milhares de reais para ir na tua igreja. Eu não. Depois eu vou mostrar também umas tolices, ou uma tolice, e uma coisa chata, uma mentira que o Dr. Rodrigo Silva faz com a igreja. Porque ele pertence ao sistema ainda da Adventista. Então, quando vocês me virem aqui, me assistem, me ouvem falando as coisas, eu estou fora do sistema. E eu trabalho com carteira registrada, sob contrato, para receber o meu salário. Eu não vivo do teu dinheiro, do teu dízimo, da tua oferta, do teu voto, do teu sacrifício, de toda essa palhaçada, enquanto você se ferra para ganhar o teu salário no final do mês,
dia a dia, mês a mês, um salário minguado. Eu não faço isso. Vamos dar uma olhadinha agora no que o Caio Fábio fala. Presta atenção. Depois você fala que eu pego pesado. Quer ver só? Roda o vídeo aí. Pois bem, a mulher chega, quem puxa assunto com ela é Jesus. Se um cara ultra respeitável jamais puxaria assunto com uma mulher novinha, gostosa, deliciosa, solitária, na beira de um poço, no meio de um campo. Ixi. Aí ele chega e diz, eu estou com sede. Olha só como essa conversa enseja uma cantada desgraçada. Eu estou com sede. Será que você me dá de beber? Imagina, cara. Imagina, isso é um approach. Se o cara é maldoso e perverso e a menina é carente, eu digo agora, não, você quer beber só isso? Que roupa, não é? O que mais que você quer beber? Claro. Aí a mulher ficou olhando, dá-me de beber. Aí ela falou, iniciou o diálogo com ele, né? Aí falou, judeu não costuma conversar com a gente, mulheres adultas, como é que pedes dar de beber? Aí Jesus disse, olha, se você me der de beber, eu vou te dar da água viva. Imagina só, né? Uma mente maldosa, o que pensa disso? Rapaz, Tá mostrando a fonte. tem uma torneira aí que é um negócio sério. Vai ligar a mangueira do bombeiro. Vai ligar a mangueira e vai sempre estar dizendo, olha, a minha satisfação é plena. Se a mente é maldosa, meu amigo, essa é a cantada das cantadas. Aí ela disse, o que? Água viva? Onde é que tu tens? Onde é que tu tens água viva? Imagina. Você virar, passa para dizer, eu te mostro agora mesmo. Ainda mais naquela região Onde ali. escorre a água dele. Sei, cara. Né? Aí Jesus chega e diz, olha, aí ele pega e bota o assunto em questão o poço. Quem beber desta água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Aí a interpretação já pode virar ambígua de novo. A mulher Ciro Malícia. Rapaz, se a mulher fosse uma samaritana Ciro Malícia, Ciro Malícia. ela ia dizer, ai. Jesus chega e ela diz, então me dá dessa água, que é para eu não precisar de nunca mais aqui pegar dela. Isso. Eu estou cansada de pegar essas águas. Devolveu para ele, né? Ela devolveu. A atitude. Então me dá. Já que vai me encher para sempre, me dá. Bom, pessoal, como você pôde vir aí... Bom, então vocês viram aí o René Kivitz e o Caio Fábio falando de Jesus desta maneira, desta forma, não é? E o que você acha disso? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Você não acha isso uma coisa desrespeitosa? Você não acha isso uma coisa nojenta? Uma interpretação, uma hermenêutica porca? Um desrespeito com Yeshua, ou Yahshua, ou Jesus? Um desrespeito com este mestre que você crê que é Deus, que é o Filho de Deus? Hein? O que você acha disso? Aí depois eu sou baixo, uso palavras de baixo calão. Depois eu sou carnal, etc, etc, etc. Não, meu amigo, eu falo a verdade para você. Entendeu? Agora veja só, eu quero que você acompanhe esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva. É um outro camarada, não posso chamar de camarada porque eu não ando com ele, não é meu companheiro, meu parceiro, mas é uma pessoa, um jovem, um homem já jovem ainda,
esforçado, estudado, né? Lá da Adventista, pertence ao sistema religioso também, não é? E tem todo o aparato que a Adventista dá, que é uma das maiores igrejas também no mundo, com um poder financeiro muito grande também, né? Assim como a Igreja dos Mormons, essas igrejas aí americanas, essas religiões americanas. Então, o Rodrigo Silva, ele estudou tanto, aí você vai ver, ele fala pós-graduado, mestrado, aquela coisa toda. Veja só, o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, como arqueólogo, como filósofo, como teólogo, como professor universitário, não é? E como se diz, um youtuber, não é? Um influencer, não tem problema nenhum ele ganhar dinheiro. Afinal, ele estudou para isso, para ganhar dinheiro. Agora, inventar uma historinha da carochinha a respeito de textos sagrados, usar de documentário, de estar lá, de turismo, arqueologia, tocar nas coisas, na pedra, na rua, no buraco, na caverna, nos lugares, conhecer o hebraico, conhecer o grego, o aramaico, usar de todo esse recurso para inventar uma mentira deslavada, tratando as pessoas como criancinhas de prézinho, de jardim de infância, me desculpa. Aí desconstrói toda a credibilidade que eu tinha no Senhor. Por quê? Porque o Senhor afirmar que Jesus foi tentado pelo diabo, o ser ali, cabeça, tronco, espírito, ou ser, como pessoa, diálogo, falando com ele, tratando com ele, pior dizer que Satanás pegou nos braços de tão fraco que estava e o levou, né, com o seu poder, o levou voando, ou transportou, não é? Se transportou, ficou invisível e apareceu lá no pináculo do templo, né? Com Jesus fraquinho, fraco, porque estava 40 dias sem comer. Já está no meu canal do YouTube essa história da tentação de Jesus, que não é verdade, ok? Você entra lá e vê. E que o diabo levou Jesus até o pináculo do templo? Eu contesto o senhor Rodrigo Silva, pelas próprias escrituras. A carta de Tiago vai dizer, aqui ó, em grego, a carta de Tiago ela vai dizer assim, Tiago capítulo 1, não é? Versículo 13, você que gosta de Bíblia, que é crente, dá uma olhadinha aí. Olha até onde chegam esses caras aí, não é? Isso tudo é para impressionar e para ganhar grana, viu? Pode ter certeza que é. Não vai nessa onda não, que é tudo de graça aí. Olha só, Tiago 1,13 vai dizer assim, Medeis perazon choti legon, peirazon apoteos, garteos, apeirastos esti, kakos de odes, perazon. Ou seja, o que o Tiago está falando aqui? Tiago está falando que ninguém, Dr. Rodrigo Silva, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém, ok? Porque Deus, vou corrigir, porque Deus não pode ser tentado. Vou repetir, o Rodrigo Silva. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ué, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. E aí, como é que fica? Se Deus não pode ser tentado pelo mal, quem foi Tiago? Tiago para afirmar isso? É o irmão do Senhor? Que se tornou discípulo do Senhor? Jesus, Yeshua?
Está dizendo, pega a sua Bíblia aí, o evangélico, pastor, presbítero, missionário, povo da Adventista, vocês não gostam de Bíblia, não se sentem superiores aos outros, então, porque guardam o sábado, dá uma olhadinha no que o seu doutor está falando para vocês. Que o diabo pegou Jesus no colo, ele não está falando no sentido metafórico, figurativo, não, ele está falando no sentido literário, literal, físico, pegou mesmo ali o diabo e foi voando com Jesus até o pináculo do templo. Levou Jesus, porque Jesus estava muito fraco fisicamente. Mas o Tiago, discípulo do Senhor, escreve, capítulo 1, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não é para dizer isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Você não pode dizer que você é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Você é de Deus. Se você é de Deus, Deus não pode, você não pode ser tentado pelo mal. Entende? Você está compreendendo? Se nós que somos de Deus, diz Tiago, não podemos ser tentados pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Que história é essa, doutor Rodrigo Silva, de que Jesus foi tentado pelo mal? Que história é essa? E de que o mal, o Satanás, carregou ele no colo até o pináculo do templo. Vocês já ouviram falar em heresia? Heresias? Acréscimos? É isso aí. É isso aí. Todo mundo baba, fica quieto de quarto, lampe os pés, porque doutor, porque é isso. É isso daí. Presta atenção no vídeo que eu vou colocar para você agora. Dá uma olhadinha aí. Mas ele está afirmando que Jesus, Satanás, pegou Jesus fraquinho e levou para o templo. Não é? Agora, existe uma outra fala muito importante, que é a epístola de 1 João. Epístola 1 João, não é Evangelho de João. 1 João, pega a sua Bíblia aí. 1 João, não é? Capítulo 5, versículo 18 ao 20. Mas eu vou ler só o 18. 1 João 5, 18, está escrito o seguinte, o doutor Rodrigo Silva. Presta bem atenção, tá bom? Isso aqui foi escrito em 90 depois de Cristo. 1 João 5,18 diz assim em grego, ó. Eidon choti pas genon. Geneon, ekteos o gramartan. Alá germanon, ekteos reiauto. Terion, caiponerons, ou autos aptomai. O senhor sabe, né, Rodrigo Silva, que eu li em grego. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em erro, em pecado, em hamartia, que do hebraico é ret. Não vive em erro, não vive em pecado. Antes, aquele com A maiúsculo, referindo-se a Yeshua, Jesus, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Se esses indivíduos que viveram com Yeshua ali, até a sua morte, depois de sua morte, atestam e afirmam e dizem, se por conceito, por fé ou por experiência, mas eles que estavam lá, não é o Senhor que vai lá, não é? Fazer a sua estrutura de marketing, publicidade, seus canais para render, quanto a isso não tem problema nenhum. Tá certo, é isso aí, não é? Vai ganhar o seu dinheiro de forma justa, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Mas, se esses caras que estiveram com Jesus dizem que aquele que nasceu de Deus,
Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O outro vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, pelo maligno. Como é que o senhor diz que Jesus foi tentado pelo diabo? E pior, que o diabo pegou ele fisicamente, tão fraquinho que estava, no colo e o levou para o pináculo do templo. Tocou nele, fisicamente ou mentalmente, psicologicamente, aí é uma questão de semântica, como o senhor quiser. Mas tocou. E 1 João está dizendo, 5,18, que o maligno não lhe toca. Quem está mentindo? Tiago e João ou o senhor? Depois que o Rodrigo Silva falar essa bobagem aí, vou mostrar um vídeo dele falando sobre a questão do dízimo, né? Entrevistado pela Karina Bach. Mas antes do Rodrigo responder sobre dízimo, eu vou deixar um outro texto para vocês meditarem um pouquinho só. Você já me conhece, ok? Ganhar dinheiro com o conhecimento, dar aula em universidades, dar palestras de ensino didático, não pregação da palavra, não como pastor, mas como professor, beleza. Ganhar dinheiro com youtuber, influencer, não é? Sobre arqueologia e tal, beleza. Agora, como homem de Deus, como pastor, o senhor defende o dízimo porque o senhor também está preso no sistema e o senhor gosta do sistema. Com toda a sua polidez, delicadeza, educação, fala mansa, com tudo isso, o senhor sabe que lá no fundo tem um erro, tem um pecado que o senhor comete. O senhor está dentro do sistema também, pertence ao sistema. Pior, o senhor vai prestar assessoria a novelas bíblicas de uma emissora cujo dono é o cara mais safado, é o cara mais herege, é o cara mais pilantra da história no Brasil, que se identifica como pastor, que é o Edir Macedo. O senhor sabe disso. E o senhor deveria ter vergonha de prestar os seus serviços de consultor de arqueologia bíblica, questões hebraicas, cultura, fala, tempo, pensamento, leis, Torá, essas coisas, para um empresário desse, para um cara desse, que não tem nada a ver com Deus. Por respeito à Torá, por respeito a Moshe, por respeito ao povo de Israel, por respeito aos profetas, por respeito a Jesus, por respeito, ok? A fé e por questão de princípios e valores e por questão de moral. Me desculpa. O que a Igreja Adventista tem a ver com a Igreja Universal? O que é que o senhor, que é da Igreja Adventista, está lá prestando os serviços, sabendo que o cara não presta, sabendo que o cara está criando novelas para grudar o povo na emissora dele, para ganhar dinheiro mais do que já tem, é um falso profeta, é um filho do pecado, é um iníquo, é um anticristo, é um safado, e o senhor lá ajudando toda essa estrutura dele. Sim ou não, seja o vosso falar. Não dá para servir a dois senhores, ô Rodrigo. Ou você serve ao seu Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, essas coisas, a questão, não é, da fé, ou o senhor se entrega logo à corrupção também. Talvez o senhor queira um programazinho, que logo eu tenho certeza que o senhor vai ter. Talvez o senhor queira lá 1 hora para falar sobre arqueologia, essas coisas todas, e ganhar a tua grana também da Universal. Pode ser isso. Malafaia se corrompeu com o Edir Macedo, não é? Tá feio o negócio. Portanto, antes de vocês verem os dois vídeos do Rodrigo Silva, não é? Falando sobre que Jesus carregou, que o diabo carregou Jesus no colo, que é uma heresia, e outro vídeo ele admitindo que ele recebe salário da igreja. Presta atenção nisso que eu vou ler para vocês agora. Olha aqui o que o apóstolo Pedro, que esteve lá com Jesus, não foi o Ellen White, sabe? Não foi Joseph Smith, não foi Charles Taze Russell, não foi nenhum desses líderes religiosos que o senhor conhece.
Foi Pedro, o apóstolo que esteve com Jesus. Olha o que ele fala. Presta bem atenção nisso aqui, ó. 67 depois de Cristo. Olha só, em grego. Kai en pleonexia, emporiomai, logos plastos hos, crima ekpalai. Ou a John, kai autos apolesia, ou nistazon. O que Pedro está falando aqui, Dr. Rodrigo Silva? O senhor sabe, né? Segundo Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: também, movidos por avareza, por ganância, concupiscência, desejo exacerbado, exagerado, exasperado, não é? Exagerado, cobiça, obsessão, compulsão, vício por grana, por dinheiro, por poder, por comércio, por carro, iate, TV, rádio, mansão, empresas, fazendas, também movidos por avareza, farão comércio, doutor Rodrigo, de vós, com palavras fictícias, como o senhor fez aí nesse vídeo, dizendo que vou mostrar agora no vídeo, que o senhor disse que Jesus estava fraco pra caramba, que o capeta, o diabo, que nunca existiu, o senhor sabe disso? Que é uma invenção, é uma construção, não é? De um combo de deuses pagãos, um combo de deuses mitológicos e crenças, não é? Que a Igreja Católica construiu. O senhor sabe disso, mas o senhor prefere usar palavras fictícias, que Jesus estava fraco, e ele, o capeta, pegou Jesus no colo e levou no pináculo do templo. Também, movidos por avareza, por grana, por dinheiro, farão comércio de vós. Vós quem? Os leigos, os membros, as pessoas que te assistem, como assiste o Edir Macedo, o Silas Malafaia, o João Ribe, como assiste alguns cardeais, papas, padres, pastores, missionários, presbíteros, profetas, como assiste alguns rabinos, como assiste o Silas Malafaia, João Ribe, Esteve Hernandes, Sônia Hernandes, Valdemiro Santiago e tantos outros aí, não é? Samuel Ferreira, Manuel Ferreira, José Wellington Bezerra, toda essa turma aí, Marco Feliciano, Abílio Santana, os pastores da Deus e Amor, do Brasil para Cristo, todos. A maioria é por grana e por dinheiro. Com pretexto de ser igreja, isso é negócio, CNPJ, empresa, tá bom? De vós farão comércio de vocês, com palavras fictícias, imaginárias, mentirosas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo. Não tarda e a sua destruição não dorme. Que vergonha, que ridículo, hein? Peraí que não acabou não, tô acabando já. Veja agora o profeta Micael, ou profeta Miqueias, né? Micael, profeta Miqueias. Olha o que o profeta Miqueias escreve por Deus. Claro que o senhor conhece, o senhor não é nenhum neófito, não é nenhum bobo, ou um inocente, um simples, não é? O senhor conhece muito bem. Ele diz assim, Miqueias 3:11, Miqueias 3, 10 e 11. Diz assim, agora em hebraico, Dr. Rodrigo Silva. Bonet Sion Bedamin, Viru Shalayim, ou Yerushalayim, Beyavelah. Ou seja, os falsos profetas, pessoas, que eu quero muito não enquadrar o Senhor nesse rolo todo, mas o Senhor já está. Edificando a Sião com sangue e a Yerushalayim, a Jerusalém, com injustiça. Foi o que os sacerdotes, os fariseus, os sumos pontífices, Anás, Caifás e os que antecederam a ele, fizeram. Tirando o sangue, o dinheiro, o suor, o sangue das pessoas, se possível até matando pessoas, usando a lei para matar pessoas, para pagar impostos e tributos ao templo. Doutor Rodrigo Silva, talvez o senhor tenha se perdido e não se deu conta.
fala-se tanto da prostituta, aponta-se tanto para a Igreja Católica, aponta-se tanto as 7 colinas, os 7 chifres, a besta do mar, a escatologia adventista, aí não sei o que, eu guardo o Shabat, eu guardo o sábado, aí não sei o que, nós somos. E o senhor também está aí, ó, no meio, bebendo do vinho da prostituta escatológica, da prostituta religiosa, e não está se dando conta. Reaveja os seus conceitos, suas falas, suas suposições fictícias, imaginações. Conserta isso aí. Miqueias 3:11 agora. Diz assim, em hebraico. Hashei-ra, berosh-ra. Ishepotu, vekrohaneira, bimerir, yoru unevieha, biksef, iksomu, veal yarver, ishaynu lemor chalo yarver, bikirrebenu lotavu, aleinu ra'a. Isso é hebraico. Os seus chefes, Dr. Rodrigo, dão as sentenças, as bênçãos, as orações, as graças, por presentes, por subornos. Os seus sacerdotes, Dr. Rodrigo, está dizendo Deus através de Miqueias, ensinam por interesse. Ensinam, pregam, falam, dão aulas em suas homilias, em seus sermões, dentro da sinagoga ou do templo, por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Engano total. Você que está por cima da carne seca, você que está aí, você que é pastor, que é missionário, que é obreiro, você que é sacerdote, você que se diz homem de Deus, você que não pega ônibus lotado, lotação, trem, você que não passa os perrengues que a população passa, você que não tem carteira registrada, não bate ponto, né? Você que não cumpre uma carga horária de 8 horas ou mais, você que não trabalha 12/36, ou trabalha 6/1, ou 5/2, você que não tem esses transtornos, né, de transporte público para chegar ao serviço. Você que não precisa levantar 3 horas da manhã, 2, 4, 4:30, 5 horas, 6 horas, enfrentar uma greve, enfrentar assalto de celular, de seus cartões, seu bilhete único. Você que não é roubado no seu limite, você que não é roubado por imposto, tem que pagar um imposto, você que não passa por isso, que é um pastor, com todo respeito, não é? E eu não vou generalizar aqui, porque eu sei e conheço pastores e pastoras que são homens de Deus de verdade e que recebem até o dízimo na igreja, tudo, os votos do pessoal, e usa isso para o bem do próprio membro e de outras pessoas de outras religiões, também da comunidade, do bairro, fazem a caridade, o bem para ajudar as pessoas. Mas você que não faz nada disso, investe lá no banco, na bolsa de valor, investe na sua empresa CNPJ para ter uma vida regalada de renda, que não passa por esses perrengues que as pessoas passam, você que faz isso, você não passa de um vagabundo, você não passa de um ordinário, de um salafrário, de um nojento, de um ladrão, de um falso, de um estelionatário da fé. É isso que você é. Não estou me dirigindo aqui ao Dr. Rodrigo Silva, aos que fazem isso. Agora, Dr. Rodrigo Silva, o senhor disse que o senhor recebe salário da tua igreja. Esse salário é pago do dinheiro dos membros da sua igreja. O que nós fazemos com as palavras do ensinamento de Yeshua? Mateus 10, versículo 7. O que nós fazemos com isso, Dr. Rodrigo Silva? Fala tão belamente, né?
sobre Jesus, Yeshua, anda nas ruelas, né, nos corredores, nos labirintos das ruas de Jerusalém, conhece de cabo a rabo, de fio a pavio, os lugares da esplanada, o domo da pedra, a cúpula dourada, conhece tantos lugares, arqueologia, conhece tudo lá. E o que o Senhor faz com isso? Rasga, tira, joga fora sobre o Yeshua que o Senhor tanto fala? Olha o que ele disse. Ou o Senhor não liga, ou o Senhor pega isso aqui e finge que não escuta, finge que não existe. Veja só, em grego, Yeshua disse, Mateus 10, 8. Terapeuon, astheneon e geiron. Necros, kataziron, lepros e kebailon. Daimonion, dorean, lambanon, dorean, didomi. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, com uma condição. Entretanto, porém, de graça, recebestes, de graça dai. E aí? Termino essa transmissão de hoje, só para ficar montado direitinho, tá bom? Para vocês, o que não ficou no parte 4 do apóstolo Paulo e as suas prisões mentais entre a sua natureza e a lei, entre a carne e a lei, entre as suas emoções sexuais e a lei de Moisés ou a lei de Deus. Tá bom? Agora esse vídeo fica completo para você fazer a sua análise. Até a próxima, Deus te abençoe. E daqui a pouco, à tardezinha, eu venho falando sobre uma coisa que ficou faltando, sobre um trecho da palavra de Deus, de Mateus, capítulo 5, versículo 7, se não me engano, Bom, Jesus está falando lá sobre o pensamento, né? Mas aquele que olhar para uma mulher e seu coração com ela já adulterou. Vamos lá para 1h da tarde, eu volto a falar sobre isso, espero você, tá bom? Será mesmo que Jesus estava se referindo à masturbação? Será mesmo que ver uma mulher já é uma sentença para você não ir para o céu? Já é uma sentença condenatória? Se realmente está pecando, prostituindo, aquela coisa, será que é isso? Vocês gostam de pegar pesado, hein, pastorada? Gostam de pegar pesado, mas no fundo fazem pior do que os adolescentes, que os jovens. Enfim, até mais tarde. Um abraço. Compartilhe o máximo que você puder. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Dê o seu like, compartilhe, aperte o sininho, ok? E compartilhe aí com a sua igreja, compartilhe aí com os adolescentes, com os homens, compartilhe aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que não poderia pegar Jesus pelo estômago, pegou pela fidelidade. O que a Bíblia falou que o Satanás fez? Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. O que você acha? O diabo levou Jesus mesmo para a cidade santa ou fez parecer que Jesus estava na cidade santa? Eu acho que ele levou. Porque para o diabo criar uma ilusão e Jesus acreditar nela, ele tinha que ter poder sobre a mente de Jesus. O diabo fisicamente carregou Jesus até o pináculo do templo. Jesus não pôde resistir ao colo de Satanás. Ali você tem um desenho de como seria Jerusalém. E aqui, acabou que a seta não saiu aqui. Aqui nesse lugar aqui, onde está escrito Royal Stoa, esse lugar aqui seria provavelmente o pináculo do templo.
Era um dos lugares mais sagrados do templo. O Sinédrio reunia aqui. E quando o diabo colocou Jesus lá, ele falou o seguinte: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Eu tenho uma outra foto do pináculo do templo. Tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá do interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso... Eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá do interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso do missionário, do pastor, ou também outras profissões relacionadas, por exemplo, uma cantora Pode gospel, ter, claro. ela pode ter, ela depende do dízimo, não? Depende. Ou ela pode cobrar pelo trabalho dela? Aí depende, aí tem uma diferençazinha. No caso dos pastores ou líderes da igreja, por exemplo, às vezes tem um contador que ele está trabalhando na obra. Sim. Ele é um contador da igreja, de dedicação exclusiva. Quando é assim também, por exemplo, eu não posso ter um salário adicional, porque a igreja já me dá. Então, eu não posso ter um salário adicional, porque a igreja já me dá. Então, eu revelo para vocês aqui. Eu faço consultoria para uma rede de televisão que não é adventista, para novelas, e o salário que essa rede me paga é maior do que o salário que eu recebo da igreja adventista, mas eu devolvo 100% para a igreja.